Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, a mais uma aula agora de matemática elementar. Então hoje nós vamos falar sobre a função do primeiro grau, tá? A função do primeiro grau, ela tem uma forma, É uma expressão matemática que é fx igual a x mais b, tá? A é o coeficiente angular da reta e b é o coeficiente linear da reta, ok? Bem, eu vou ser bastante objetivo e falar os pontos principais, os aspectos mais relevantes da função do primeiro grau, tá? Então, veja, o primeiro ponto é o ponto sobre o eixo x, que nós chamamos de raiz da função. Então, como é que você calcula a raiz de uma função? Então, você pega essa função aqui, olha, pega o fx igual a zero. Quando você faz isso, o que você vai ter, Você vai ter o seguinte, olha. Igualando esse termo a zero, você vai ficar com ax mais b igual a zero. Logo, passando o b que está positivo para o outro lado negativo, vai ficar ax menos b. E isolando o x, você encontra que o x é b, o a que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, o que nós chamamos de raiz da função, é onde o gráfico, a função do primeiro grau, pessoal, para quem não sabe, ela é uma reta, tá? E aí, nessa reta, você tem que, aonde o gráfico cortar o eixo x, que é o eixo horizontal, você chama isso de raiz da função e ele é calculado pegando o b menos o b sobre a, ou seja, se você tem uma função lá, você vai pegar o valor do b, um número, que a e b são números, você vai pegar o b, o menos b e dividir pelo a. E quando você fizer essa divisão, b sobre a, você calcula a raiz da função, que é o que eu estou chamando de ponto sobre o eixo x, tá? Igualando a função a zero. Ok? Então esse é o valor da raiz da função, da minha função. Bem, o próximo ponto é o ponto sobre o eixo y. Então, o ponto sobre o eixo y se você quer saber aonde o gráfico corta o eixo vertical, que é o eixo chamado eixo y, você pega aqui na minha função, que está aqui, olha, nessa minha função você vai pegar o x e igualar a zero. Quando você igualar a zero, você vai encontrar o quê, Então, vamos ver aqui, olha. Então, você vai ter, quando x igual a zero, você vai ter f de x igual a zero igual a b. Então, quando você igualou a zero aqui, ó, você vai ter, esse termo todo é nulo, fica f, a função em x igual a zero é o próprio b. Tá? Então, esse é o valor da função quando o y, quando o x é zero, tá? Esses pontos são importantes na hora de plotar o gráfico, a gente vai discutir sobre ele já já. Bem, e quais são os casos particulares da minha função do primeiro grau? Então, os casos particulares são os seguintes, Quando esse a aqui for nulo, todo esse termo é zero, fica fx igual a b. Então, quando fx igual, você vai ter fx igual a b. Isso quando a for zero. Essa função que tem esse formato, lembra que a e b são números. Quando a minha função é só igual a um número, ela não depende do argumento, no caso de x, é chamada de função constante. Ela é uma função paralela, o gráfico é paralelo ao eixo horizontal, que é o eixo x, ok? Já a minha função afim é quando você pega esse b aqui, olha, e iguala a zero. Quando b igual a zero, você vai ter fx igual a x. Então, toda vez que eu tiver uma função que é um número, que é um número, vezes o argumento, que é x, ou vezes, se o argumento for t, vezes t, essa função é uma função do tipo afim. A função constante e afim são casos particulares da minha função do primeiro grau completa. A função afim é um gráfico que corta, ela passa na origem, Ou seja, o b, é onde o gráfico corta o eixo y, quando b é igual a zero, então ele passa pela origem. Então, passa pela origem, e aí esse tipo de função é chamado de função afim. Tá? Agora, características relevantes sobre função crescente e decrescente.
quando a minha função é fx ax mais b, quando esse a for positivo e negativo, eu tenho dois tipos de funções do primeiro grau com características distintas, né? Então você vai ter, olha, quando o x quando a minha função é crescente, aquele a lá, aquele número, ele é positivo. Então significa dizer que quando eu aumento o x, a minha função aumenta. Quando eu diminuo o x, a minha função diminui. Esse comportamento é chamado de função do primeiro grau do tipo crescente. A é positivo. Caso contrário, quando A é negativo, eu tenho um tipo de função do primeiro grau que é chamada de função decrescente. Significa o quê? Quando eu aumento x, a minha função diminui. Quando eu diminuo x, eu aumento fx, né? Então, aqui são comportamentos inversos, né? Eu aumento um, diminuo o outro. Diminuo um, aumento. Aqui são comportamentos idênticos, né? Se eu aumento o x, eu aumento o valor da função, né? O valor do y. Se eu diminuo o x, eu diminuo o valor da função, que é o valor do y. Aqui são comportamentos diferentes, tá? Aqui função crescente, decrescente, a maior que zero e a menor que zero. É positivo e aqui é negativo, tá? Próxima folha, aqui é sobre os gráficos, tá? Então, sobre os gráficos, nós temos o gráfico da função do tipo crescente, pessoal. Você tem aqui o eixo y vertical, eixo x horizontal, né? Eixo das abscissas, eixo das ordenadas. Aqui está a minha origem do meu sistema. Então, quando eu tenho uma função do tipo primeiro grau, só que crescente, esse meu a, esse meu número, ele é positivo. Então, vale destacar dois pontos principais dessa função. Quais são esses pontos? Né? O ponto onde o gráfico em vermelho corta o eixo horizontal, que é o caso I que eu chamei, né? Esse ponto aqui vale, esse valor é chamado de raiz da função. E o valor da raiz da função, para a gente, vai ser exatamente menos b dividido por a. Então, você vai pegar o valor do b aqui, esse b para a gente, ele vai ser... Aqui a minha função é crescente, então a raiz da função vai ser exatamente esse valor. Então, o b para a gente ele é positivo, o b é esse número bem aqui, é esse ponto onde o gráfico corta o eixo vertical. Veja que para acima do zero, esse valor do b ele é positivo, está aqui. E o a ele é maior que zero, também é positivo. Então, logo essa divisão ela vai dar um número negativo. Logo, em relação ao eixo x, para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. Então, esse ponto ele é menos b sobre a. É a raiz da função, onde o gráfico corta o eixo horizontal. E aqui o b é onde o gráfico em vermelho corta o eixo vertical. Esses são os dois principais pontos que você pode relatar da função do primeiro grau. Perceba que se você tem um valor de x aqui, olha, o valor de x aqui ele está associado a um par ordenado ao valor de y. Se você aumenta x, você anda para a direita, você percebe que aumenta y. Se você diminuir x, você diminui y. Então, é um comportamento de uma função crescente. Já a função decrescente, pessoal, você tem aqui, olha, a mesma situação, né? Uma coisa interessante é que a função crescente, sempre o gráfico ele é inclinado para a direita, tá? Então, toda vez que o gráfico é inclinado para a direita, você tem a função chamada crescente, tá? Já a função decrescente, ela tem um gráfico inclinado para a esquerda, que é esse gráfico aqui, ó. Então, você tem a função idêntica, agora o a é negativo. Esse ponto aqui a gente já falou, é o b. E esse ponto aqui é chamado de raiz da função, tá? Raiz da função. E aí, quando é que você encontra esse valor? Ele é exatamente b sobre a. Por que agora era menos b sobre a negativo e agora é b sobre a? Perceba, o b ainda é positivo, tá aqui. O a agora é negativo. Negativo com esse negativo, ele vai dar um valor positivo. Então, esse ponto, onde o gráfico corta o eixo horizontal, o eixo da abscissa, é a raiz da função e vale b sobre a. Ele é todo positivo, porque à direita do zero no eixo horizontal nós sabemos que há valores positivos. Tá? Então, essa aqui, se você perceber, se você escolher um ponto
x aqui, olha, está associado a um valor y. Se você aumenta x, o x', você vai diminuir, você tinha esse valor de y, e agora você vai ter esse, você vai diminuir. Então, aumenta x, diminui y. Se diminuir x, aumenta y. Então, esse é o comportamento de uma função do tipo decrescente. Bem, exemplos na matemática. Exemplos na matemática de função do primeiro grau, você tem aqui, olha, o valor de A e o valor de B. A é 3, B é 2. Aqui, g de x, 3 quintos de x mais 4. Aqui é o valor de A, menos 3 quintos, o valor de B é 4. A função h de x é a função afim, olha, o A é igual a 1, não aparece aqui. Então, se você sabe o valor de A e B, A e B é igual a 0, você tem como encontrar as raízes, né? Que é onde o gráfico corta o eixo horizontal e onde o gráfico corta o eixo vertical, que é o valor de B, tá? Já na física, exemplos na física, nós temos o MRU. O MRU, ele tem essa função do sorvete aqui, olha, essa função é o espaço em função do tempo, espaço inicial mais velocidade em função do tempo. Essa é uma função da cinemática, do MRU, da translação, que é uma equação do primeiro grau. Essa aqui é um tipo de função, que é a função constante, a velocidade é o próprio v, ou seja, é um número, ele não muda com o tempo, ele é constante, essa é a característica do MRU, né, o movimento retilíneo uniforme. Então, uma função do tipo constante, a aceleração em função do tempo é 0, é uma constante, e o espaço em função do tempo, esse cara aqui é um número, isso aqui é um número, isso aqui é uma função do primeiro grau completa. Já no MCU, você vai ter as mesmas equações parecidas com o MRU, só que em vez de translação é rotação. Então, você tem um ângulo em função do tempo, ângulo inicial, velocidade angular vezes o tempo. Essa aqui é uma função do primeiro grau. É um exemplo da física na cinemática da rotação de função do primeiro grau. Aqui, o ômega em função do tempo é uma velocidade angular constante, tá? E a aceleração angular em função do tempo é 0, também é uma função constante.